eu vou falar sobre 6 filmes daqueles de suspense que deixa a gente preso à tela até o minuto final. Porém, nos minutos finais ele toma um rumo totalmente diferente e a gente fica se perguntando, como eu não percebi isso o filme todo? Se você ama esse tipo de filme de suspense, fica aqui no vídeo que com certeza você vai amar esses 6 filmes que eu separei. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva, ative o sininho. Se você ama filmes de suspense, já deixa aquele super like. Se ainda não me segue no Instagram, me siga, @PriscilaMariettini. Eu sempre aviso vocês por lá de novidades. E deixa aqui nos comentários qual filme de suspense você já assistiu, que tem um final totalmente surpreendente, que você fica tipo, como assim? Como isso aconteceu e eu não percebi? Um filme top de suspense. Deixa aqui nos comentários e bora lá começar esse vídeo. Bom, como vocês já podem ter percebido, eu sou apaixonada por filme de suspense. E quando tem um final surpreendente, é melhor ainda. Porque dá vontade de assistir tudo de novo pra gente ver quais pistas a gente não tinha percebido antes. Do tipo, será que o filme deixou alguma pista e eu não percebi? Quais foram essas pistas? Eu quero rever esse momento. Então eu amo filme de suspense com final surpreendente. E por isso eu separei esses 6 filmes pra vocês. Mas é claro que eu não vou falar sobre o final, né, gente? Eu vou falar brevemente sobre o que se trata o filme. Mas eu quero que vocês assistam e vejam quais são os finais mais surpreendentes. O primeiro filme aqui da nossa lista é Ilha do Medo, que foi lançado aproximadamente em 2010 e que tem mais ou menos 2 horas e 18 minutos de filme e tem quem como ator ali principal? DiCaprio. Pensem num filme bom. Em aproximadamente 1954, Ted e seu parceiro, que são agentes federais ali dos Estados Unidos, vão para uma ilha investigar um hospital onde tem, assim, criminosos insanos. E nesse hospital dessa ilha, Ted e seu parceiro vão investigar o desaparecimento de uma paciente que foi encarcerada por afogar os seus 3 filhos. E a única pista que eles têm aí para esse desaparecimento é um bilhete que eles encontram no quarto de Solando que tá escrito: a lei de 4... Quem é 67? Então essa é a única pista, o que é bem complicado. E para complicar mais ainda, quando eles estavam indo para a ilha, foram avisados que eles tinham que ser rápidos, pois estava chegando uma tempestade. Isso daí é para complicar mais ainda toda a história. E enfim, que essa tempestade acaba deixando eles presos ali no local por alguns dias, eles não conseguem voltar. E ainda descobrem que no local os médicos realizam experiências bem estranhas, bem radicais, antiéticas e envolvendo métodos totalmente ilegais. E Ted e seu parceiro continuam tentando buscar mais informações, mas os médicos da ilha, além de muito estranhos, eles não colaboram para o caso. E no meio disso tudo, alguns prisioneiros bem perigosos ainda conseguem fugir, tornando a situação mais complexa ainda. E depois de tudo isso, acontecem algumas cenas no farol que, olha, são de tirar o fôlego. Para saber a continuação dessa história, assistam o filme e vejam o final surpreendente que ele nos dá. O filme é muito bom, a atuação de DiCaprio é incrível e eu amei, espero que vocês também gostem. O segundo filme de suspense com um final surpreendente é Amigo Oculto e foi lançado em 2005 e tem aí aproximadamente 1 hora e 41 minutos de duração. E toda a história começa com um terapeuta se mudando para uma cidade menor com a sua filha Emily, de 9 anos. Eles estão se mudando porque sua esposa morreu em circunstâncias bem misteriosas. E apesar da terapeuta da menina não recomendar essa mudança, o pai e a filha mesmo assim vão para outro local. A menina aí tá bem triste, bem chateada com a morte da mãe. Então o pai acha que essa nova mudança de casa com novos vizinhos vai ajudar a menina a superar e a melhorar tudo isso. E o pai da menina quer que ela pegue amizade com Elizabeth e Amy, que são suas novas vizinhas. Porém a garota não quer saber de conhecer ninguém, não gosta dos vizinhos, porque ela está na companhia de Charlie. E quem é Charlie? O seu amigo imaginário. E até aí tá tudo bem, né? Estudiosos e especialistas dizem que crianças ter amigos imaginários é um tanto quanto comum. Um amigo e uma companhia.
Só que no caso de Emily, a história começa a se tornar bastante estranha depois de alguns acontecimentos com Charlie e Emily. E para piorar toda a história, o pai de Emily começa a ter um romance, um pequeno romance com Elizabeth. Então, que Emily e o seu amigo oculto, seu amigo imaginário, começam a se tornar mais fortes, mais intensos e chegam até ameaçar a vida da Elizabeth. É muito mistério, é muito suspense e a gente fica querendo saber quem é Charlie, quem é o amigo oculto de Emily. E vocês só vão descobrir se assistir a esse filme, que eu recomendo muito. E uma curiosidade sobre esse filme, para manter todo esse segredo, esse suspense aí desse filme, qual vai ser o desfecho, a distribuidora entregou para o exibidor do filme todos os rolos dessa história, menos o último. O último foi levado no dia da estreia por seguranças, para que ninguém soubesse o final antes de qualquer coisa. Então, gente, vale a pena assistir e é realmente muito interessante. O terceiro filme aqui da nossa lista é Fratura, que foi lançado em 2019, tem aproximadamente 1h40 de filme. E tudo começa com o marido, uma esposa, sua filha Perry, voltando de um dia de ação de graças na casa da família. No meio da viagem, marido e mulher discutem sobre o relacionamento, até que a menina precisa usar um banheiro e eles precisam parar num posto de gasolina. E depois de usar o banheiro, a criança aí volta pro carro e procura o seu espelho compacto. Porém, ela não acha, então o pai fica procurando no carro, a mãe vai até o banheiro e Perry começa a caminhar ali pelo local. E enfim que ela tá caminhando até que ela chega perto de um buraco muito grande. E nisso um cachorro chega perto dela e começa a latir. O pai, na tentativa de ajudar a menina, joga uma pedra no cachorro para que ele se espante e ele possa pegar a filha e que ela não caia no buraco. Porém, a criança se assusta com o cachorro, com a pedra e com tudo aquilo e cai. E é claro que o pai, desesperado, na tentativa de salvar a filha, vai tentar agarrar ela e também cai no buraco. Depois de voltar do banheiro, a mãe procura pelos dois, encontra os dois caídos no buraco e vai até lá, desce até lá. E enfim que, aparentemente, tudo parece estar bem, mas eles resolvem levar a filha para um hospital que eles tinham visto na estrada. E depois de um tempo, eles chegam no hospital, conseguem ser atendidos. O médico atende Perry, que afirma que seu braço ali está fraturado e que ela precisa fazer uma tomografia para ver se está tudo certo com a cabeça. Então a mãe da menina acompanha até a instalação onde tem a aparelhagem para que seja realizado o exame. E o pai fica ali na recepção, na sala de espera, e ele acaba dormindo esperando elas, porque elas realmente demoram muito para voltar. Porém, todo o mistério e o suspense psicológico começa quando ele acorda. Ele acorda e vai perguntar sobre sua esposa e sua filha, se ele pode vê-las. Porém, não há nenhum registro deles naquele hospital. A enfermeira, a única que ainda está lá, que estava no turno anterior, diz que ele chegou sozinho. E todos os médicos que estavam no turno que eles chegaram não estão mais. E ele fica nessa busca por informações. O que fizeram com a minha esposa e com a minha filha? Onde elas estão? Para onde levaram as duas? Gente, mexe com o psicológico da gente. É daquele típico filme que a gente tem que prestar bastante atenção em todos os detalhes, senão a gente perde ali alguns pontos e acaba perdendo a graça. Mas é um ótimo filme que eu assisti ano passado. Valeu muito, mas muito a pena. E tem na Netflix. O quarto filme aí, que é um suspense, com um final super, mas super surpreendente, é Os Outros, que foi lançado em 2001 e tem aí aproximadamente 1h44 de duração. Esse é um clássico de suspense com final surpreendente, acho que muitas pessoas já assistiram, mas é um filme que vale super a pena se você ainda não assistiu. Mas se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme, sem spoiler para quem ainda não viu. E tudo começa na Segunda Guerra Mundial, onde uma mulher e seus dois filhos, uma menina e um menino, resolvem se mudar para uma mansão na ilha de Jersey à espera que seu marido retorne da guerra. Porém, os filhos dessa mulher possuem uma doença em que eles não podem receber luz solar diretamente. Então a mansão meio que vive na escuridão e eles seguem algumas regras bem estranhas, como eles não podem abrir uma porta sem antes fechar a outra.
e eles não podem abrir a janela por conta da doença. E além dessa coisa estranha, a menina diz que vê fantasmas e o menino vive preocupado com as aparições que a irmã diz ver, e ambos esperam ansiosamente para que o pai volte da guerra. E já vivem numa mansão meio isolada, já tem essa questão da doença, que a mansão tá sempre escura, manias estranhas, mas tudo fica mais insano, podemos dizer assim, quando 3 empregados bem misteriosos chegam até a mansão dizendo que viram um anúncio no jornal. Porém, a mulher, a mãe dessas crianças, repensa e lembra que ela, na verdade, não colocou nenhum anúncio no jornal. Então, como esses 3 empregados chegaram até a mansão? E já não basta tudo isso, os empregados são uma senhora super misteriosa, um senhor que sempre obedece às regras e às falas dessa senhora e uma menina muda. E ambos dizem conhecer todas as regras dessa casa. E essa casa tem muitos segredos. Porém, com a chegada dos 3 aí nessa mansão, muitas das regras que essa mulher põe para os seus filhos são quebradas, o que traz aí terríveis consequências para essa família. O filme é incrível, assistam, vale super a pena, e eu quero que vocês descubram o que tem essa mansão, o que tem essa doença dessas crianças, porque a menina vê coisas, como esses empregados chegaram ali e o que eles vão fazer. Então, bora para o próximo filme, que também é muito, mas muito bom. E o 5º filme da nossa lista é O Sexto Sentido, que foi lançado em 1999, tem aproximadamente 1h50. Tanto O Sexto Sentido quanto os outros eu reassisti na Netflix na época, mas atualmente, quando eu estou postando esse vídeo, a Netflix não está mais exibindo esses 2 filmes, mas a gente acha muito facilmente aí em outros locais. E tudo começa com a história de um psicólogo infantil que é respeitado profissionalmente e ele aceita tratar do caso de um garoto de 8 anos. Ele não consegue socializar muito bem na escola, não consegue fazer amiguinhos e o pior, ele afirma ver gente morta. Por mais que você não tenha assistido esse filme, com certeza você já viu essa cena em que um garotinho fala que vê gente morta e o psicólogo pergunta com que frequência e ele responde todo o tempo. Essa cena é bem clássica nesse filme, bem clássica mesmo. E enfim, que esse psicólogo realmente parece ser muito bom, ele já recebeu prêmios por sua carreira, mas ele tem a história de um paciente que ainda mexe com ele. Um dos pacientes que ele teve acabou se matando, dizendo que o doutor não foi capaz de ajudá-lo. Isso ficou muito marcado. E ele percebe que esse garotinho de 8 anos tem algumas características parecidas com esse paciente que ele perdeu, que deixa ele ali pensativo, o que esses 2 casos aí têm em comum. Então o psicólogo acha que ajudando esse garotinho de 8 anos, ele vai compensar o cara que antigamente ele meio que falhou, que ele não conseguiu ajudar e que o cara acabou perdendo sua vida. Porém, ele percebe que o caso é bem mais grave do que ele pensava. O garoto vê gente morta o tempo inteiro. Os mortos meio que o machucam e o atormentam. E isso acaba trazendo à tona aí todos os acontecimentos com seu antigo paciente. O garotinho fica sofrendo vendo aquilo. O psicólogo, além de lembrar do paciente, ele lembra da dissolução traumática do seu casamento. E meio que tudo vira um caos psicológico. Esse filme é um clássico, como os outros. Então são 2 filmes, Os Outros e O Sexto Sentido, que realmente vale muito a pena assistir e descobrir qual é o seu final surpreendente. Qual é o problema desse garotinho de 8 anos? O que esse psicólogo tem de ligação com ele no fim? Então assistam para saber. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. O 6º e último filme aí da nossa lista é A Órfã, que foi lançado em 2009, tem aproximadamente 2h03 de duração. E a história começa quando um casal, depois de um aborto bem traumático, resolve adotar uma criança. Eles já possuem 2 filhos, um menino e uma menina, mas mesmo assim resolvem ir até o orfanato para adotar uma criança mais velha. Então a irmã Abigail ali do orfanato explica para eles que não é tão comum adotar uma criança mais velha, mas que tá tudo bem e que eles podem fazer isso. E os 2 decidem adotar Esther, uma menina de 9 anos que pinta belos quadros, que sabe falar sobre vários assuntos. Uma garota bem inteligente.
E é claro que os dois acabam se encantando por Esther e resolvem adotá-la. E quando a garota chega na casa, a menina, filha do casal, sente uma afinidade por ela. Mas o filho do casal não gosta da menina e percebe que tem alguma coisa de muito errado com ela. E Kate, que é a mulher que adota a menina com seu marido, começa a desconfiar que a menina não é realmente o que ela aparenta ser. Porém, Kate tem um passado aí com alcoolismo que dificulta ela provar esses mistérios. E uma coisa que o casal não sabia ao adotar a menina é que ela tem um passado muito misterioso e estranho. E na convivência com a família e com os novos pais e com as duas crianças, ela acaba fazendo coisas bem bizarras que não condizem com a sua verdadeira idade. Coisas que uma criança não faria. Então os pais acham muito estranho, mas é difícil provar toda essa teoria. Então o que vocês acham que é o segredo dessa garota de Esther? Porque ela tem esse mistério com seu passado e porque ela tem essas ações um pouco estranhas. E para instigar mais ainda a curiosidade de vocês sobre esse filme, eu preciso contar que ele foi baseado em uma coisa que aconteceu na vida real. A história de uma garota bárbara. Mas não procurem sobre a história, senão vai estragar todo o final surpreendente do filme. Assistam o filme primeiro, depois vocês pesquisam sobre essa história. Mas é algo realmente, assim, nossa, gente, é até difícil de acreditar, assim, que realmente isso pode acontecer. Todos esses filmes têm finais, assim, que a gente fica, como eu não percebi isso antes? Tipo, o filme deu pistas, como que eu não notei isso? Alguns eu até já assisti 2 vezes, a gente fica tentando reparar nas pistas. O que é muito legal, a gente vira meio que um investigador ali, tentando analisar quais são as deixas que o filme ele deixa sobre o final. Todos são bem interessantes, são filmes que você precisa prestar atenção pra realmente perceber tudo que tá acontecendo, mas que o final vale super a pena. Mas enfim, pessoal, eu espero realmente que vocês gostem desses 6 filmes que eu separei aqui pra vocês de suspense. Deixem nos comentários qual vocês mais gostaram. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele super like e compartilhar esse vídeo com amigos que também amam filmes de suspense. Por hoje é só, pessoal. Fica aqui minhas dicas de filmes pra vocês. Um beijo e até a próxima!